Oi pessoal, eu sou Juliana e hoje vamos conversar sobre as minhas leituras recentes, porque eu li cada livro incrível. Eu vou começar a falar aqui, vou começar com um livraço, tá? Eu já fiz inclusive um vídeo só pra ele. É um livraço, é um clássico de 1895 de Thomas Hardy, Judas, o Obscuro. Gente, que livro! Eu fiquei impressionada com a escrita de Thomas Hardy. Pode ter certeza que eu vou ler vários outros livros desse autor, porque, nossa, o que é isso, gente? Só que ele é pesado, tá? Eu preciso avisar. Ele é um livro muito pesado, um livro pessimista. É uma crítica aqui muito forte à era vitoriana, às leis vigentes da era vitoriana, ao casamento, à religião, a ascensão de classes, a dificuldade de acesso aos estudos, né, as classes mais pobres, né, ter acesso aos estudos. Eu li esse livro aqui muito rápido, mas foi tudo tão intenso. Eu não sei explicar o que aconteceu aqui. E mesmo depois da leitura ter acabado, parece que eu não tinha saído do livro, sabe? Assim, eu demorei muito tempo para sair desse livro. Eu ficava pensando nesse livro, refletindo sobre várias passagens. Por isso que eu fiz um vídeo só sobre ele, porque eu queria falar sobre algumas passagens aqui. Tem passagens muito fortes, mas tem questionamentos assim tão válidos. Você vê, né? 1895 e ainda tem questões aqui que fazem sentido ainda nos dias atuais. Uma outra coisa que me impressionou também é que Thomas Hardy ele viveu mais 33 anos após a publicação desse livro, mas ele não publicou mais nada. Esse foi o último romance de Thomas Hardy. E ele, assim como Judas, aqui o protagonista dessa história, ele também veio de uma origem humilde, ele também estudou, se esforçou, enfim, ele conseguiu uma ascensão social, mesmo com tantas dificuldades, a partir da escrita, a partir dos seus livros. Então imagina, um choque, né? Você parar, você ser um escritor muito bem sucedido, ele foi bem sucedido naquela época, mas mesmo assim, né, o choque da crítica, esse livro teve uma crítica muito forte na sua época, eu achei isso bastante impressionante. E aqui Judas, no comecinho da história, ele é um jovem órfão de 12 anos, ele mora com a sua tia, ele trabalha, e ele tem uma figura muito importante ali, que é o professor, e esse professor vai viver numa outra cidade, ele mora numa cidadezinha pequenininha, esse professor vai embora. Ele fala, não, eu vou para uma outra cidade, Christminster, que lá tem várias universidades, lá tem chances, né, para estudar, para trabalho, enfim. Então Judas entende que ele também precisa ir para lá. Ele quer ir para lá também, ele quer melhorar, e ele vai estudar por conta própria. É um menino muito esforçado, passa por muitas dificuldades, mas mesmo passando por tantas dificuldades assim, ele não é um menino que reclama, não é um menino que se deixa bater, sabe? É bonito, assim. A gente acaba torcendo muito por Judas. Eu torci muito por Judas. E muita coisa acontece, né? E aí você vai ter que ler para saber, né? O único aviso é esse. De repente, se você não estiver muito bem, evitar ler esse livro no momento que você não estiver muito bem, porque é um livro com uma visão totalmente pessimista sobre a vida, sobre questões de estudos, para nós que damos importância para os livros, para os estudos. Essa questão de se elevar a partir dos estudos acaba sendo uma visão bastante pessimista. E tem uma cena também fortíssima nesse livro aqui também. É difícil esquecer essa cena, sabe? Mas, nossa, que livro! Que livro! Eu fiquei muito impressionada. Depois, para eu conseguir ler algum outro livro, demorou bastante. Eu fiquei algumas semanas sem conseguir ler nada. Fica aqui a minha recomendação desse livraço, mas é uma recomendação com ressalvas, tá bom? E para sair da ressaca literária que Judas o Obscuro me deixou, fiquei um tempão sem ler nada, sem conseguir ler nada, com a minha cabeça nesse livro. Eu fui ler então Ásia, de Ivan Turgenev. Essa aqui é uma novela publicada em 1857, literatura russa. Mas eu não sei, eu tenho uma facilidade com esse autor aqui, Pais e Filhos, Diário de um Homem Supérfluo, Primeiro Amor e agora Ásia. De novo, me encontrei de novo, me senti tão bem durante essa leitura que eu não sei explicar o que acontece com esse autor aqui, que eu me sinto em casa.
sabe? Não sei, eu me sinto uma coisa tão gostosa. Nessa história aqui, o protagonista, ele tá viajando, ele está na Alemanha e ele vai conhecer um casal de irmãos e a irmã se chama Ásia e ele vai se encantar ali por ela. Eu não vou falar muito sobre essa história também, porque é tão curtinha que aí eu acabo entregando, né, praticamente a história toda para vocês. Mas parece ser uma história singela, mas tem, sabe, tem camadas, é uma história que tem camadas, que tem muito a ver com o que estava acontecendo na Rússia ali, a questão da servidão, a questão dos servos emancipados, questão de classes sociais e tem muitas questões que depois você vai ler no pós-fácil da tradutora aqui, que é a Fátima Bianchi. Ela explica várias questões que essa novela tão curtinha tem de autobiográfica. Então mistura aqui muito essa questão das relações sociais e da vida do próprio Ivan Turgenev. Gente, que sensacional que foi esse pós-fácil aqui, esclarecedor. Vai falar mais uma vez sobre o homem supérfluo, o que é o homem supérfluo, o que significa. E é uma delícia, gente. Só isso aqui mesmo para me tirar da ressaca que Judas Obscuro me deixou. Esse livro aqui me ajudou a sair da ressaca literária. Ivan Turgenev até agora, para mim, não tem erro, sabe? Que autor maravilhoso. E mesmo sendo literatura clássica russa do século XIX, eu não sei, é uma fluidez, é uma sensibilidade, uma simplicidade, mas com camadas, eu gosto demais, demais. E aí também, né, não querendo voltar para uma ressaca literária, eu peguei um livrinho que é literatura infantil. Gosto muito de literatura infantil quando eu tô assim, quando tô com leituras densas, quando eu tô com ressaca literária. E aí eu peguei esse livro aqui, que ele é lindo, ele é singelo, é uma leitura rápida também, é um clássico francês, foi publicado em 1957. Nossa, eu fiquei encantada com esse livro aqui, gente, que delícia, que gostoso. O Menino do Dedo Verde, de Maurice Druon. Aliás, se vocês tiverem mais literatura infantil nesse estilo aqui, para me indicar, por favor, me indiquem. Nossa, eu fico encantada com isso aqui. Me emocionei, eu sou fácil de me emocionar, mas ai, foi um choro tão gostoso com esse livro aqui. Aqui o protagonista, o menino do Dedo Verde, ele é chamado de Tisto, é um apelido, né, na verdade, e ele tem um dom, né? Eu não quero ficar falando muito sobre esse dom aqui, mas é uma história, nossa, que linda, que traz reflexão, traz um encantamento, uma simplicidade aqui também, coisas que as histórias infantis nos trazem, né? Algo especial que a gente às vezes perde um pouco o contato, a vida adulta às vezes nos distancia de questões ali tão simples, tão lindas. E aqui o menino do Dedo Verde, ele tem o poder de semear o bem com a visão inocente, na visão pura da criança. E nós todos temos um pouco disso, né? Todos nós temos um poder dentro de nós. E é isso que me emocionou, a simplicidade, sabe, disso aqui. É um livro riquíssimo, eu achei riquíssimo. É uma história curtinha, tá? Mas que lindo! Nossa, eu queria que todo mundo lesse O Menino do Dedo Verde. Nossa, me encantou demais. Que coisa linda. É um livro para crianças de todas as idades, mas principalmente para as crianças mais antigas. Eu li um clássico de 1920, de Edith Wharton, A Época da Inocência. Esse livro ele é ambientado em 1870, em Nova York. E aqui o protagonista, ele está noivo e ele pertence aqui a uma das mais altas classes sociais. E aqui nós vamos conhecer a alta sociedade de Nova York daquela época. Então nós vamos acompanhar aqui, junto com o protagonista, ele vai a eventos, ao teatro, a festas e conversas, porque ele está noivo, então tem toda uma questão que ele precisa cumprir ali. Vai falar muito sobre as normas da época, questões de preconceito, porque vai vir uma prima dessa noiva e ela pensa diferente. Eles já são conhecidos já de infância, mas essa mulher, essa condessa, ela vem de fora, então ela tem uma história ali, uma bagagem. É um livro que traz bastante reflexão sobre isso. Tem a questão do tempo também, do tempo passar, então isso é muito bonito. Eu adorei o final do livro, eu achei
tão realista, eu achei, me surpreendeu demais, eu não esperava o final desse livro, eu achei lindo, achei que deixou uma mensagem assim linda de amadurecimento, de crescimento, reflexão sobre como as normas, né, em que a gente vive, por mais que você acredite que não, mas acaba afetando, né, acaba nos afetando. O começo desse livro aqui foi um pouco difícil para mim. A autora, ela quis mostrar para nós leitores aqui essa questão dos eventos sociais. Então o comecinho foi um pouco mais arrastado. Depois a história foi fazendo todo sentido, eu entendi onde a autora queria chegar e o finalzinho assim foi a cereja do bolo. Foi uma história muito linda, me tocou bastante, sabe? E eu gostei demais. A Época da Inocência, de Edith Wharton. Quero ler mais livros de Edith Wharton também, com certeza. Eu tenho mais 2 aqui em casa. Eu tenho uma coletânea de novelas, que acho que é A Velha Nova York, é isso mesmo. E tenho também A Casa da Alegria. Vamos ver se eu consigo ainda esse ano ler mais algum livro de Edith Wharton. Fiz uma releitura aqui também de um clássico nacional, foi publicado em 1938, que é Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Esse livro fala sobre uma família de retirantes do sertão brasileiro. Aqui nós vamos conhecer o Fabiano, sim, a Vitória, o menino mais velho e o menino mais novo, e Baleia, também. Os capítulos, eles são narrados na perspectiva de personagens diferentes. E aqui nós entramos em contato, né, com essa realidade, essa dura realidade de muitas pessoas do nosso país. Fabiano aqui, ele não consegue nem se comunicar direito. Você vê o filho dele ali também, como vê o seu pai como um herói. É uma realidade muito difícil que é sentida até pelo animal deles, até pela baleia. E você percebe que muitos leitores acabam se sensibilizando muito mais pela questão aqui da baleia, da cachorra, mas a situação deles é muito difícil. Tá? Você vê o sonho aqui da Sinha Vitória, por exemplo, ela sonha em ter uma cama. Esse livro, inclusive, entrou na lista de 20 livros que todo leitor deveria ler. Eu perguntei, né, para vários leitores, mais de 1000 pessoas responderam. Esse livro aqui entrou, então, nesses 20 livros que muitos leitores consideram aí que todo leitor deveria ler. Assim como também, eu terminei de ler também já, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. Esse livro aqui também, ele é um diário que a própria Carolina escrevia. Ele foi publicado em 1960, mas ele foi escrito na década de 50. Então vai falar aqui sobre os costumes, a violência, a tristeza, a pobreza, as dificuldades, inclusive para se obter comida, porque Carolina Maria de Jesus, ela é mãe solo, tem 3 filhos, mora na favela, então todo dia ela sai para catar papel para conseguir comprar comida para os seus filhos. Agora, é uma dificuldade imensa, porque e o dia que ela acorda doente? E o dia que está chovendo? Ou uma das suas crianças fica doente? É uma situação terrível. Até para conseguir dinheiro para um médico, para um remédio, alguma coisa, né? E conseguir ajuda. Você vê aqui também a solidariedade entre os que passam por maior dificuldade, às vezes acaba ajudando ali, dando um pouco de feijão, um pouco de arroz, porque é uma situação muito difícil mesmo. Às vezes ela não tem um prato de comida para dar para seus filhos, às vezes ela deixa de comer para dar para eles. Então, é um livro, inclusive, que eu tive que ler assim devagar, porque é pesado todo dia, aquela realidade de acordar e buscar água, e aí acontece isso, acontece aquilo, sabe? É desesperador. Eu tive que ler devagarzinho, intercalando com outras leituras. É complicado, gente. Que realidade difícil. E é estranho porque mesmo sendo publicado em 1960, você vê que tem ainda milhares de pessoas nessa situação, nos dias atuais. E ela diz aqui, quando eu não tinha nada o que comer, em vez de xingar, eu escrevia. Foi o que salvou ela, o que tirou ela dessa situação, porque ela conseguiu publicar os seus diários, ela escreveu outros livros também e conseguiu sair dessa situação de extrema pobreza, de extrema miséria. Foi a literatura aqui que transformou a vida dela. Mas quantas pessoas conseguem publicar um livro? Quantas pessoas conseguem sair dessa situação? E eu li também um dos clássicos mais adorados de todos os tempos, publicado em 1865. Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. É um livro infanto-juvenil,
mas eu acho que é mais para adultos ainda esse livro aqui. Ele pode ser lido para crianças, mas também para adultos, porque se lido de forma mais atenta, é um livro que tem muitas questões filosóficas, jogo de palavras, enigmas lógicos e tem a questão do nonsense, né? Essa edição aqui da Clássicos ela tem as ilustrações originais de John Tenniel. E uma curiosidade sobre esse ilustrador, ele era um ilustrador muito célebre da sua época e ele era cego de um olho. Eu acho que a Alice vai ficando melhor com o tempo, sabe? Eu acho que vale ali releitura para entender mais coisas aqui. Lewis Carroll, que é o autor de Alice no País das Maravilhas, na verdade é um pseudônimo de Charles Dodgson. Charles, ele era professor de matemática em Christ Church, em Oxford. Ele era considerado um gênio da matemática e da lógica, então ele colocou muito disso em Alice. A história de Alice, ela foi criada durante um passeio de barco para 3 filhas de um amigo que trabalhava também em Christ Church. Era a Lorina, Edith e Alice. Alice, ela não se contentou com essa versão oral, então ele presenteou ela com a sua história. Primeiro se chamou As Aventuras de Alice no Reino Subterrâneo e trazia inclusive a foto da Alice, dessa filha do seu amigo. Quando Dodgson conheceu a pequena Alice, ela tinha 4 anos. Dodgson tinha 24 anos e Alice tinha 4 anos. Quando ele presenteou com o manuscrito para ela, ela tinha 11 anos. Bom, aí quando Alice completou 13 anos, em 1865, que Carroll publicou Alice no País das Maravilhas. Ele alterou então o nome, já com um aclamado ilustrador, John Tenniel. Porém, nessa época, as famílias já não se falavam mais. Aconteceu uma ruptura aí, não se sabe ao certo o que aconteceu. Inclusive, nos diários de Dodgson, essa parte do rompimento das famílias foi retirada, então não se sabe ao certo o que aconteceu. É uma questão muito delicada aqui em relação ao autor, porque ele fotografava as crianças, ele gostava, ele chamava as crianças de amiguinhos, ele enviava cartas. Não se sabe o que realmente aconteceu para a família de Alice e eles se afastarem, perderem o contato, mas em 1885, quando então Alice tinha 33 anos, ele mandou uma carta para ela. Ela já era uma mulher casada e ele confessou que a imagem, olha só o que ele disse: a imagem em minha mente continua tão vívida quanto antes e não me esqueço daquela que foi durante tantos anos minha amiga e minha criança ideal. Tive inúmeras outras amizades com crianças desde a sua época, mas foram bem diferentes. Essa edição aqui da Dark Side tem inclusive algumas fotos da Alice mesmo, essa menina que inspirou o Lewis Carroll a escrever o livro para ela, né? Entregou os manuscritos para ela, inclusive depois, mais tarde, ela acabou vendendo esses manuscritos. E essa edição aqui da Azahar, ela tem uma introdução, né, com o contexto da Inglaterra vitoriana, tem bibliografia e tem centenas de notas esclarecendo várias passagens aqui para nós leitores. E essa edição aqui também tem Através do Espelho, mas Através do Espelho eu ainda não li. Essas então foram as minhas leituras recentes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.